O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O canal MultiTV se isenta de qualquer opinião contida nesta produção, dando liberdade de expressão jornalística, política ou religiosa. O programa a seguir é de classificação livre para todos os públicos. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou. Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer.
O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. As mãos para receber. Eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. As mãos para receber. Está no ar o programa Fé e Esperança da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. E para o início do programa eu quero convidar você para fazermos uma oração e assim pedimos a presença de Deus durante toda a ministração e durante os louvores que serão aqui entoados em nome de Jesus. Que bom que você está conosco nesse momento.
Convide mais pessoas para assistirem e para participarem dessa programação, em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus, nos encontramos na Tua presença. E agora, quando estamos aqui no programa Fé e Esperança, nós pedimos que todas as pessoas, todas as famílias sejam alcançadas com a Tua palavra. É no Teu nome que oramos e intercedemos por todas as pessoas que nesse momento estão sintonizadas, estão ligadas, estão atentas a tudo que será falado, pregado e ensinado nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, eu quero convidar você para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E o tema da mensagem de hoje é: quem é Jesus? Esse nome tão conhecido, por muitas vezes falado, pregado, mas nem sempre seguido e obedecido. E eu quero, a partir do Evangelho de João, apresentar a você quem é Jesus, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Primeiramente, nós encontramos no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, nós encontramos no versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele é apresentado para nós aqui como o Verbo, que no grego é Logos. Ele é apresentado como o Verbo, como a palavra. E a Bíblia apresenta Jesus para nós aqui no versículo 1 como: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O primeiro atributo de Jesus, qualidade de Jesus, que nós encontramos na Bíblia, é que Jesus é Deus. Por isso ele é chamado de o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, antes de encarnar, antes de vir ao mundo como ser humano, como pessoa, ele já existia como Deus, na forma de verbo, na forma palavra. Por isso que quando nós lemos o Evangelho de João, nós encontramos que Jesus é o Verbo que se fez carne. É a palavra que se materializou. É a palavra que se tornou carne, que se tornou ser humano, que se tornou pessoa encarnada. E nós aprendemos aqui nessa palavra Jesus como Deus. Segundo lugar, o Evangelho de João também apresenta no versículo 2, dizendo: ele estava no princípio com Deus. Qual é o princípio de Deus? Qual é a idade de Deus? Qual é o tempo de Deus? Quando Deus nasceu e quando Deus morreu? Na verdade, Deus nunca nasceu e Deus nunca morreu, porque Ele é eterno. Jesus, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto Verbo encarnado, que esteve aqui na terra, ele sim morreu, mas Deus não morreu. E Jesus, para que pudesse trazer mais graça, força e vida ao Evangelho, Jesus, ele se destaca em sua vida e ele se destaca como superior aos deuses que os mundos vão criando, que as pessoas vão criando e que muitas religiões vão criando. Jesus, ele não apenas nasceu, não apenas viveu, não apenas ensinou, não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Então, essa bênção, essa vitória do Cristo ressurreto mostra a superioridade de Cristo sobre qualquer Deus que os homens queiram criar. A terceira qualidade que nós observamos em Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, é que ele é criador. Todas as coisas foram feitas por ele
e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia apresenta Jesus como o Criador do universo, como o Criador de todas as coisas. A Bíblia também apresenta para nós, no versículo 4, do capítulo 1 do Evangelho de João, apresenta Jesus como fonte de vida e luz. A Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele é a nossa fonte de vida. Jesus, ele é a nossa fonte de luz. É ele quem nos dá vida, é ele quem nos dá alegria, é ele quem nos dá salvação, é ele quem nos guia. Quando a Bíblia mostra Jesus sendo luz, significa que Jesus é aquele que nos dá direção, é aquele que clareia o nosso caminho, é aquele que ilumina o nosso entendimento. O pecado, o mundo de pecado é um mundo de trevas, que nos traz a ignorância de Deus, que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. E quando Jesus se aproxima de nós, as trevas são dissipadas. Quando Jesus entra em nosso coração, todo pecado que existe em nós, ele é afastado, ele é renunciado por nós e passamos a viver uma nova vida com Jesus. Enquanto estamos nas trevas, nós não sabemos o que Deus tem para nós. Nós não sabemos das promessas que Deus tem reservado para nós. Mas quando Jesus, com a sua fonte de luz, com a sua fonte de vida, se aproxima de nós, e nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, aí sim, nós passamos a conhecer o plano de Deus, as promessas de Deus, e passamos a conhecer quem é Jesus. A Bíblia também apresenta para nós, no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus, ele era ser humano. E Jesus, ele não era um ser humano que se fez Deus. Jesus é Deus que se fez homem. No versículo 14 do capítulo 1 de João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele era ser humano como qualquer um de nós. Chorava, se alimentava, sentia dores, sentia tristezas, sentia alegrias. A diferença entre a nossa humanidade e a humanidade de Jesus é que nele não havia pecado. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Não caiu em tentação, não caiu em pecado. Embora fosse tentado, embora fosse provocado, mas Jesus não pecou. Jesus não tinha nele a natureza pecaminosa. Agora, Jesus sim tinha a natureza humana. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele era Deus, homem. Jesus, ele era o Verbo que se fez carne. Então, quando nós sentimos dores, doenças, lágrimas, angústias, agonias, nós entendemos uma coisa, que Jesus também passou por tudo isso. Quando passamos por humilhações, ofensas, blasfêmias que são dirigidas a nós, Jesus passou por tudo isso e muito mais. Tortura, humilhações, xingamentos, zombarias, tudo isso Jesus sofreu e passou aqui na terra. Mas o que me chama a atenção e o que desperta a nossa fé, que embora Jesus sofresse todo tipo de privação aqui na terra, ele não abandonou a sua missão. A sua missão era nos amar e morrer por nós. Por isso, eu quero convidar você nessa oportunidade a conhecer Jesus, a fazer um encontro com o Senhor Jesus. É através dele que temos abundância de vida, é nele que temos alegria, é através dele que vivemos e nos movemos, é através de Jesus que nós recebemos a revelação de quem é Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo
18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer conhecer Deus? Quer ter intimidade com Deus? Quer ter acesso a Deus? Passe por Jesus. Conheça Jesus. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele se revela para nós como a imagem de Deus. Jesus, ele é a revelação, a manifestação de Deus aqui na terra. Ninguém viu a Deus, mas através de Jesus Cristo, o mistério foi revelado. Até no Antigo Testamento, enquanto Jesus não era nascido, Deus, embora crido, embora era conhecido por meio da oração e por meio de algumas manifestações, mas ninguém tinha visto Deus no Antigo Testamento. Agora, quando Jesus nasceu, aí sim, o mistério foi revelado. É o que fala o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, né? Cristo em vós, ou seja, o mistério revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando Cristo, ele entra em nosso coração, quando Jesus é abraçado por nós, crido por nós e seguido por nós, nós aí sim passamos a ter comunhão com Deus. Uma outra coisa que o Evangelho de João ainda nos ensina é sobre o amor de Deus. Jesus é a prova do amor de Deus para conosco. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não para por aí. Quando nós lemos também Romanos, capítulo 5, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Diz assim, o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero convidar você a experimentar esse amor de Deus que foi manifestado, revelado em Cristo Jesus. E de repente você diz assim, pastor, mas o que eu faço para seguir Jesus? O que eu faço para ter intimidade com Deus? O que eu faço para ser um discípulo de Jesus? O que eu preciso para ser um discípulo de Jesus? Olha, vivemos numa época, especialmente no Brasil, onde nós temos uma liberdade religiosa muito grande, onde nós temos facilidade de aberturas de igrejas, onde nós temos a facilidade da pregação do Evangelho. Nós não temos no Brasil uma perseguição tão hostil quanto alguns países da Ásia e da África e até da América do Sul. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O verdadeiro discípulo de Jesus não é apenas aquele que frequenta a uma igreja. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus está em João capítulo 8, versículo 31. O próprio Jesus dizendo, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, nem todo mundo que frequenta uma igreja é discípulo de Jesus. Porque para nós, biblicamente falando, para nós sermos discípulos de Jesus, nós precisamos seguir, obedecer e permanecer na palavra de Jesus. Vou citar um exemplo. Se nós não temos fé para perdoar alguém, sinaliza que não estamos sendo discípulos de Jesus, porque Jesus nos ensinou a perdoar. Se nós não amamos os nossos inimigos e nem oramos e nem os bendizemos, é prova que não estamos sendo discípulos de Jesus,
Porque Jesus nos ensinou a orar, a bendizer e a abençoar os que nos maldizem e a orar pelos inimigos. Então, se nós não obedecemos a Jesus, se nós não permanecemos e não seguimos as palavras de Jesus, então nós não somos discípulos de Jesus. E nesse momento eu quero convidar você, seja discípulo de Jesus. Faça um encontro perfeito com o Senhor Jesus. E eu quero nesse momento de fé, convidar você a abraçar a fé em Jesus Cristo, a fazer um encontro com Ele. Abandone a vida de raiva, amargura, rancor, a vida de pecado e corra para Jesus. O maior investimento que podemos fazer aqui na terra é entregando, é depositando a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E é esse Jesus que eu quero convidar você a conhecê-lo. E você vai dizer assim: pastor, eu gostei dessa palavra, mas eu primeiro quero abandonar o pecado e depois eu vou para uma igreja. Depois eu aceito a Jesus. Depois eu faço um encontro com Jesus. Olha, eu nunca conheci alguém que primeiro abandonou o pecado e depois foi para Jesus. O que eu conheço é uma ordem diferente. Primeiro a gente vem a Jesus. E é Ele, é através dEle, é por Ele que nós nos libertamos do pecado e de toda iniquidade. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho aqui é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem nos liberta não somos nós mesmos. Quem nos liberta é Jesus. O que precisamos fazer é abrir o coração para Ele e permitir que Ele faça e complete toda a obra em nosso coração. Eu quero orar com você e por você. E se você agora quer entregar o teu coração a Jesus, faz essa oração comigo. Se você nesse momento, onde você estiver, deseja fazer um encontro com Jesus, recebendo assim uma nova vida, eu quero que você faça essa oração comigo e repete essa oração dizendo: querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus, eu entrego o meu coração, a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Confesso que somente através de Jesus, somente através de Jesus, alcançarei a libertação. Alcançarei vida, luz, graça e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E agora eu oro por você e por todos que nos assistem. Querido Pai, querido Deus, nessa hora tão perfeita, quando nós apresentamos o Teu santo nome aos nossos ouvintes e aos nossos teleouvintes, que nessa hora o Senhor esteja trazendo luz, trazendo graça, trazendo verdade aos nossos corações. Eu não sei como está o coração desse homem, o coração dessa mulher que nos assistem nesse momento. Que todos sejam abençoados, salvos, libertos, curados, livres em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até no próximo programa, se Deus quiser.
Te lançaram pedras, zombaram de ti, torceram tanto pra que fosse o teu fim. Pensaram que você já tinha desistido, mas não sabiam que você estava escondido. Esse tempo todo, ninguém podia imaginar que Deus estava com você, estava a te ensinar. Sua vida é segredo, só Deus pode desvendar. Não adianta questionar. É necessário passar por este momento e não entender o que está acontecendo, pois age Deus, só Ele entende, e você só entende lá na frente. Ausente da terra, presente no céu, esquecido por muitos, lembrado por Deus. Uma voz que quando clama em silêncio faz o céu inteiro escutar. Deus me esconde debaixo de suas asas, escondido em Deus eu quero ficar. Passo despercebido desse mundo, um adorador eu quero ser. Deus me esconde debaixo de suas asas, de todos os olhares, de todos os lugares, percebido apenas pelo olhar de Deus, e isso só me basta. É necessário passar por este momento e não entender o que está acontecendo, pois age Deus, só Ele entende, e você só entende lá na frente. Ausente na terra, presente no céu, esquecido por muitos, lembrado por Deus. Uma voz que quando clama em silêncio faz o céu inteiro escutar. Deus me esconde debaixo de suas asas, escondido em Deus eu quero ficar. Passo despercebido desse mundo, um adorador eu quero ser. Deus me esconde debaixo de suas asas, de todos os olhares, de todos os lugares, percebido apenas pelo olhar de Deus, e isso só me basta. Só me basta. Isso só me basta. Quero que te veja em mim, quero ser pra sempre assim, guardado por ti. Monitorado eu sou, escondido estou em tua presença. Como a menina dos teus olhos, guarda-me debaixo de suas asas, esconda-me. Meu Senhor, meu protetor, meu refúgio, meu escudo, meu libertador. Meu Senhor, meu protetor, meu escudo, meu refúgio, meu libertador. Deus me esconde debaixo de suas asas, escondido em Deus eu quero ficar. Passo despercebido desse mundo, um adorador eu quero ser. Deus me esconde debaixo de suas asas, de todos os olhares, de todos os lugares, percebido apenas pelo olhar de Deus, e isso só me basta. Isso só me basta. Isso só me basta. A tua graça me basta, Senhor. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma
diz que